tudo bem? Eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento Semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 27 até o dia 31 de março, um evento 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você não saiba nada sobre investimentos ainda. Para você poder se inscrever, o link está aqui na bio do Instagram, é só clicar ali e fazer sua inscrição. Fechado? Hoje eu quero abrir seus olhos porque eu preciso te contar quais os 4 grandes erros capitais do investidor iniciante. E eu espero de verdade que se você em algum momento caiu em algum desses erros, que você pare a partir de hoje definitivamente de escorregar nessa casca da banana. Fique esperto, tá? Porque quando você começa a investir, de fato, você precisa começar, né, a buscar melhores opções de investimento, buscar o conhecimento para que você consiga escolher o quanto que você quer, e como que você quer fazer esse investimento desse dinheiro. Fechado? Se você acha que você é uma pessoa que consegue investir pouco e não vale a pena ficar demorando demais, né, para você começar a investir mais, fica tranquilo, você precisa sim manter a regularidade dos seus aportes. Tem esse ponto, né, muita gente de verdade fica esperando começar a ganhar mais ou começar a ter um salário maior para só depois resolver de fato investir. Esse é um erro, brutal do investidor iniciante, porque se você ficar pensando apenas e única e exclusivamente nisso, você não vai conseguir, né, começar a investir agora, quando você está ganhando, mesmo que você esteja ganhando pouco, ou mesmo que não esteja sobrando muito, mas você também não vai investir lá na frente, quando você tiver um salário maior. Isso porque você não criou o hábito de investir. E, assim como no investimento, assim como em todo o resto, criar o hábito é fundamental. Se você não se regrar desde agora a fazer investimentos rigorosamente todos os meses, você não vai fazer depois. Eu cansei de ver gente que no começo, né, você falava: "Ah, por que que você não investe ainda? Ah, nem vale a pena eu investir. Eu ganho tão pouco, eu consigo guardar tão pouco dinheiro todo mês, que esse dinheiro, né, eu vou precisar de muitos anos para conseguir ter um valor relevante. Então, quando eu ganhar mais, aí de fato eu começo a investir". E aí o que acabava acontecendo, né, e o que eu vejo acontecer, é que a galera vai ao longo do tempo até passando a ganhar mais, ganha um aumento, se desenvolve profissionalmente, só que automaticamente os custos dessa pessoa também crescem. Isso porque ela começa a comprar novas coisas, né, ou querer comprar um carro, ou querer até mudar de casa, e automaticamente os custos vão ficando maiores. E aí mesmo que a pessoa se desenvolveu profissionalmente e tem um salário maior, uma renda maior, os custos sobem às vezes na mesma proporção ou até numa proporção maior, e no final a pessoa continua dando desculpa de que não sobra dinheiro para conseguir investir. Então, se você ficar nessa, você não criou o hábito nunca de conseguir separar sempre um pedacinho do seu salário para que você consiga de fato fazer esses investimentos. E aí, quando você estiver ganhando mais, você não vai fazer isso, tá bom? Além disso, tem um segundo problema relacionado a esse tema, que é quando a gente, né, está começando a investir, está fazendo aportes pequenos, se por algum motivo a gente fizer uma escolha ruim de investimento, você não vai quebrar, você não vai perder grande parte do seu patrimônio. Isso porque seus aportes não são grandes. Então, é melhor você aprender quando os seus aportes são menores, do que você esperar lá na frente e conseguir fazer aportes muito maiores, e aí você vai começar a investir, eventualmente errar com um aporte muito grande ou errar com uma parte do seu patrimônio que já é mais volumosa. Então, aproveita, se nesse momento é o seu caso, de você não conseguir fazer aportes muito grandes ainda, aproveita para aprender agora, aprender ainda quando os seus aportes são pequenos. Dessa forma, se você eventualmente errar, o que tende a acontecer, né, mais vezes quando a gente está começando a fazer o determinado tema novo, você não vai quebrar isso, não vai machucar demais seu patrimônio. Beleza? Pô, imagina, é a mesma história da autoescola, né, por que que você acha que quando você vai tirar a carteira de motorista, você normalmente aprende naquele carro 1.0, que inclusive do lado tem um instrutor, então você não aprende a dirigir sozinho, e no instrutor ainda tem pedal de acelerar e frear, para que ele possa eventualmente entrar no controle se você estiver fazendo alguma besteira. A gente está fazendo isso, né, a autoescola funciona dessa forma, porque ninguém nasce sabendo dirigir. Você precisa aprender, e quando você aprende, você está sujeito a errar mais, ou sujeito de fazer alguma besteira com uma frequência maior. Então, você tem um instrutor ali para conseguir te ajudar a ensinar e dar seus primeiros passos na direção. Na hora de investir é a mesma coisa. Pô, imagina se você tivesse na autoescola e você fosse aprender a pilotar numa Ferrari sem instrutor, sozinho.
Você sai de um carro 1.0 para um carro, sei lá, de 400, 500 cavalos, e você vai ter que aprender. Cara, se você fizer algum erro, dependendo do erro que você fizer, você pode se machucar muito, né, ou pode machucar alguém. Vai ser muito mais sério o acidente se você estiver aprendendo a dirigir numa Ferrari do que se você estiver aprendendo a dirigir num Golzinho 1.0 ou no Uno 1.0. Então, na hora de investir é exatamente a mesma coisa. Você precisa aprender devagar e aos poucos, beleza? E para fazer isso é melhor que você faça com pequenos aportes, mas que você faça. Se você ficar empurrando para começar com esses aportes só lá na frente, o que vai acabar acontecendo é que você vai colocar em risco um aporte maior, uma parte maior do seu patrimônio nessa curva de aprendizado, que ela é normal de acontecer. Além disso, tem um problema 3 nessa afirmação que eu te disse, né, de ficar esperando para começar a investir só quando estiver ganhando mais, que é você não conseguir usar um dos pilares fundamentais do método TRP, que é o método que eu ensinei para vocês aqui no começo da semana em uma das lives. O método TRP, um dos pilares é o tempo, como a gente falou. Se você demora muito para começar a investir, você vai perder, né, esse pilar do método e ele não vai conseguir mais trabalhar a seu favor. Ele, inclusive, pode se tornar um vilão e automaticamente você vai ter que encontrar uma forma de conseguir, né, conduzir essa situação e conseguir contornar isso. Quem define quanto tempo você vai conseguir investir é você mesmo, desde que você comece a investir o quanto antes, tá bom? Isso está totalmente na sua mão. Logo, quanto mais cedo você começar a investir, automaticamente ele vai ser um aliado. Você vai ter mais tempo de aporte, você vai ter mais tempo de acúmulo de patrimônio. Se você deixar para começar a investir muito tarde, ele vai ser um vilão. Você não vai ter tanto tempo assim de aporte até a sua aposentadoria, até o momento que você quer usufruir desse patrimônio, desse dinheiro que você vai acumular, e automaticamente você vai precisar contornar ali com outras ferramentas. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre o método RP, não deixe de assistir as lives de esquenta que aconteceram nessa semana. Em uma dessas lives eu falei certinho, expliquei cada um dos detalhes do método TRP, que é o método que eu uso para conseguir fazer os meus investimentos. Beleza? Vamos para o nosso segundo grande erro capital aqui do investidor iniciante. Esse eu acho que é um bem comum, que é a história do comprar e vender na hora errada. Aquela galera, né, que fala que o preço não importa. Não, o preço importa sim. O preço é extremamente importante na hora que você vai fazer seus investimentos. Porque se toda hora que você for fazer algum investimento, comprar algum ativo, você pagar caro por ele, você não vai conseguir capturar uma valorização expressiva desse patrimônio. Você não vai conseguir ver esse patrimônio se multiplicar numa velocidade, né, mais rápida. Isso porque o preço, você precisa interpretar na hora que você compra um ativo, na hora que você investe numa ação, na hora que você compra uma cota de um fundo imobiliário, você precisa interpretar ele como uma margem de segurança do seu investimento. Ou seja, quanto mais barato você conseguir pagar naquele ativo, quanto mais barato você pagar naquela ação, maior a sua margem de segurança do investimento. Fechado? Quanto mais caro você paga, menor a sua margem de segurança. Isso automaticamente te deixa mais exposto em eventuais, né, oscilações do mercado ou alguma crise que possa acontecer. Quando vem uma crise, né, no mercado como um todo, o que acaba acontecendo é que o valor das ações, das cotas dos fundos imobiliários, eles acabam meio que se desvalorizando de forma generalizada. Alguns mais, outros menos, mas eles acabam se desvalorizando. Se você pagou caro por esse ativo, automaticamente, qualquer desvalorização que possa acontecer, pode ser que você já entre ali, né, no vermelho com o seu investimento. Pode ser que o valor da ação esteja menor do que o valor que você comprou. E aí isso vai começar a gerar, às vezes, uma ansiedade. Se você precisar vender, você vai sair no prejuízo, que não é bacana. E eu de verdade não quero que você tenha que fazer isso. Então, o segredo para você conseguir, né, diminuir a chance de cair nesse erro é sempre pagar barato no ativo que você estiver comprando. Beleza? Dica então, interprete o preço como margem de segurança. E nós aqui somos pequenos investidores cautelosos, certo? A gente quer investir né, de forma correta e com segurança. Então, por isso, o preço precisa ser um grande aliado seu. Eu gosto de dar um exemplo aqui, até um pouco tosco, mas para você entender bem o que eu estou querendo dizer, que é um exemplo de como se você tivesse que pintar um muro muito alto. Se você tivesse que pintar um muro, né, sei lá, de 3 metros, por exemplo, cara, você vai ter que basicamente ter 2 ferramentas, uma escada, senão você não vai alcançar, a não ser que você seja um jogador de basquete aí e consiga chegar lá no topo do muro de 3 metros, caso contrário você vai precisar de uma escada, e você vai precisar, né, da tinta para você conseguir de fato pintar. Então,
quanto mais alto, imagina, né, você encostou a escada no muro, quanto mais alto, quando você começa a subir, né, nessa escada, automaticamente o seu risco começa a ficar maior. Isso porque se cair a tinta lá de cima, vai fazer um estrago no chão, né. Se você tropeçar lá de cima, pô, você tá longe do chão, pode ser que você se machuque, a chance de você se machucar é maior. Por outro lado, quanto mais baixo você tiver na escada, se for o primeiro degrau, o segundo degrau, automaticamente pode ser, né, que você tenha algum tipo de acidente, pode ser que você tropece? Pode, claro, está sujeito a acontecer isso no topo ou na parte baixa da escada. Só que se você tropeçar no início da escada, você não vai se machucar tão feio quanto você tende a se machucar se você cair lá de cima dos 3 metros. Então, na hora de investir, é a mesma coisa. Se você pagou o preço de uma ação muito cara, muito alta, qualquer oscilação de mercado vai fazer aquele seu patrimônio oscilar. Você eventualmente pode entrar no prejuízo. Se você pagou barato na ação, putz, pode ser que venha alguma crise que faça o preço oscilar? Pode, claro que pode. A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer amanhã. Por outro lado, mesmo que isso aconteça, você já está tão perto do chão, ou seja, você já pagou tão barato naquele ativo, que mesmo que ele venha a se desvalorizar alguma coisa, não vai desvalorizar tanto mais assim do que você já pagou. Fechou? Esse é o segredo para você conseguir, né, de fato, maximizar seu retorno. Você precisa pagar barato nos ativos, então o preço importa. Eu gosto muito de usar um indicador aqui, que é um indicador chamado preço-lucro, para conseguir ter uma ideia, né, se está possivelmente barata ou possivelmente cara um determinado ativo. O preço-lucro, ele é um indicador, que teoricamente, né, em tese, aqui ele é bem simples, ele compara o preço de uma ação que está sendo negociada naquele momento, né, versus o lucro por ação que aquela empresa gerou nos últimos 12 meses. Então, quando você olha o indicador PL, na realidade você está interpretando da seguinte forma: qual que é o preço que eu estou pagando por aquela ação versus o lucro que aquela ação entregou. Fechado? Essa comparação, ela tem um valor enorme para a gente. Quanto maior esse indicador for, ou seja, quanto maior for o PL, quer dizer que mais caro você está comprando o lucro da empresa. Quer dizer que você está pagando caro pelo retorno que ela dá hoje, né? Que ela deu nos últimos 12 meses. Se o PL da empresa está baixo, quer dizer que você está pagando barato versus o lucro que a empresa gerou. E no final, o que que a gente quer quando a gente investe? A gente quer o máximo de lucro possível no menor tempo possível. Essa é a essência na hora que você faz o investimento, é isso que você está buscando. Então, o PL é um ótimo indicador para te dar essa referência, tá bom? Eu gosto particularmente de buscar por empresas que tenham um PL abaixo de 20 e acima de 5. Quando tem um PL muito baixo, né, abaixo de 5, hã, vale a pena você estudar com um pouco mais de detalhe. Pô, por que que tá tão barato, né? Quando está muito barato, o santo desconfia. Então, tem alguma coisa acontecendo estruturalmente nessa empresa que fez com que ela tenha lucrado muito nos últimos 12 meses, né, e o preço não tenha se valorizado da ação? Ou ainda, o preço está muito barato porque tem muita gente vendendo? Por que que tem tanta gente vendendo? Então, se o PL for muito pequeno, fica atento. Se o PL for negativo, esquece. PL negativo quer dizer que a empresa gerou prejuízo nos últimos 12 meses. E aí uma empresa que gera prejuízo, não é tão legal assim, né. Você quer ser sócio de uma empresa que não gera lucro? Não parece um bom negócio, tá. Então, PL negativo, eu definitivamente sempre fujo. PL abaixo de 5, eu sempre dou uma estudada mais a fundo para entender o motivo. PL acima de 20, putz, já é um bom indício que essa ação pode estar bem cara, ou pelo menos tá naquele momento você está comprando num preço muito alto. Pô, Lucas, por que que alguém paga caro então? Por que que alguém pega uma empresa que tem um PL, sei lá, de 40 e essa pessoa compra a ação? Simples, porque a pessoa espera que no futuro essa empresa cresça o lucro tão rápido, né, e de forma tão acelerada, que vai valer a pena você pagar hoje o preço que ela está sendo negociada, beleza? Lá na frente o lucro vai crescer tanto que ainda assim você vai ter feito um bom negócio. É por isso que as pessoas compram uma ação que esteja sendo negociada a um preço mais alto. Mas isso é errado? Olha, não posso dizer que é errado, mas significa um risco maior. Como eu te falei, né, o preço, quando você paga o preço de um ativo, você precisa considerar ele como o nível de risco que você está correndo. Então, se você paga caro, não necessariamente significa que vai dar errado, mas significa que
a chance de dar algo errado e aquela ação se desvalorizar muito é maior do que se você pagou muito barato na ação, beleza? Esse indicador PREL é um dos indicadores que você pode usar na hora de fazer uma análise, mas ele não é o único. Eu inclusive, né, recomendo que você nunca tome uma decisão baseado em um único indicador. É sempre importante que você olhe outros indicadores para ter uma ideia melhor de qual que é a situação da empresa e se de fato, né, está ou não atrativo naquele momento, baseado na lucratividade, na rentabilidade da empresa, no endividamento e, claro, no preço. Beleza? E lógico, assim, né, a última dica aqui falando sobre preço, pelo amor de Deus, não olha a cotação da empresa de hoje, compara com a cotação da empresa nos últimos, sei lá, meses ou ano, e usa isso como referência para saber se está barato ou está caro. Não faça isso. Muita gente, mas muita gente mesmo vê uma empresa que a ação se desvalorizou muito, simplesmente vai lá e fala: "Nossa, a empresa está valendo a ação hoje está valendo R$ 1. 3 meses atrás valia 10. Nossa, tá muito barato, vou comprar". Cara, esse é um grande erro. Porque se você fizer isso, você está assumindo que aquele R$ 1 é puramente especulativo e que não teve nenhuma mudança no fundamento da empresa que fez ela sair de R$ 10 para R$ 1. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático das lojas americanas, não sei se você acompanhou esse caso. Lojas americanas estavam com a cotação, sei lá, acima de R$ 20. Aconteceu, né, a empresa divulgou que encontrou no resultado dela R$ 20 bilhões de dívida que não tinha sido colocado na demonstração de resultados da empresa. Então, de uma hora para outra, a empresa saiu de uma dívida de 20 bilhões para 40 bilhões, que é muito dinheiro, né? Fora toda a questão da imagem da empresa de, né, ter feito esse erro ou essa fraude, não se sabe ainda ao certo, perante aos investidores. Então a ação saiu do aquele preço lá de R$ 20 para tipo R$ 1 em 1, 2 dias. Se você olhou, nossa, a empresa estava R$ 20, agora ela está custando 1, olha como está barata, e comprou, você ignorou toda a questão que a dívida da empresa duplicou, saiu de 20 bilhões para 40, que a gestão da empresa foi zero transparente com os investidores, então você tem uma quebra de confiança enorme, que a empresa tem um risco de quebrar porque a dívida pode ser impagável, porque a empresa vai precisar, né, eventualmente conseguir captar mais dinheiro e ninguém quer emprestar dinheiro para ela. Então, todo esse cenário está embutido na justificativa que fez o preço da empresa cair de R$ 20 para R$ 1 em, tipo, 2 dias. Aquela pessoa que comprou achando que estava fazendo um bom negócio, comprou na realidade um grande pepino. E ela, né, às vezes nem sabe que ela está fazendo isso. Então não olhe para a cotação de hoje, compara com a cotação de um ano e tenta entender, né, e usar isso como um critério para você saber se está barato ou está caro. Você possivelmente vai entrar em rascadas como essa daqui que eu acabei de te dar de exemplo, né, como as lojas americanas. Beleza? E lembra sempre, o grande foco aqui nos nossos investimentos é buscar bons investimentos, a bons preços, capazes de gerar renda passiva para a gente, para que a gente busque os nossos R$ 1.000 pingando na conta aí em dividendos todos os meses, beleza? Antes de eu falar dos próximos 2 erros capitais, eu quero só fazer uma pausa para fazer um convite para você vir participar da Semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 27 até dia 31 de março, vai ser um evento 100% online totalmente gratuito comigo, onde eu vou te ensinar, né, a dar os primeiros passos para você buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Para você se inscrever, basta ir na bio aqui do Instagram e clicar no link que está ali marcado e fazer sua inscrição. Fechado? Vamos então para o nosso terceiro grande erro capital do investidor iniciante. Esse é o erro que é bem clássico, que é o erro de seguir a manada. Sabe o que isso quer dizer? Seguir a manada nada mais é do que você agir por impulso e fazer o mesmo movimento que todas as outras pessoas no mercado estão fazendo naquele momento. E tem até uma explicação mais, né, teórica do porquê que a gente acaba tendo uma predisposição maior a agir por manada. Isso porque, né, nós humanos temos uma tendência de agir por impulso em muitas das coisas que a gente faz. Isso vem do instinto nosso de sobrevivência lá dos nossos ancestrais. Imagina que ele morava numa selva e tinha que caçar para conseguir se alimentar. Então, agir por impulso, né, naquele negócio de lutar ou correr é extremamente importante. Podia ser a diferença entre a pessoa viver ou não viver. Isso acompanha a gente até hoje, é lógico que vai, né, diminuindo e vai colocando isso num grau muito menor do que era antigamente, nos nossos tataravós, mas isso ainda está implícito no nosso jeito de agir, beleza? Então,
Se você, nos investimentos, agora trazendo para o nosso tema de hoje, não tiver preparado para controlar o seu psicológico e conseguir evitar que você haja por impulso, ou seja, evitar que você seja emocional e ser muito mais racional, automaticamente você pode estar exposto a fazer alguma besteira maior, porque você vai agir sem pensar. O que eu estou querendo dizer no efeito manada, agir sem pensar? Se a ação está se valorizando muito, pode ser e você está de fora, pode ser que você queira comprar logo para você poder participar daquele monte de gente que está comprando. Se a ação está se desvalorizando, você pode agir por impulso, você pode ficar desesperado e querer vender logo as suas ações e vender por um preço muito baixo. Beleza? Então, agir por impulso definitivamente não é uma boa. Seguir o efeito manada, menos ainda. E seguir o efeito manada também vem de uma explicação que não é de hoje. Acaba acontecendo isso porque nós, né, temos uma necessidade de fazer parte de um grupo e não ficar de fora de determinada coisa que esteja acontecendo. Isso tem até um termo em inglês, né, que traduzindo aqui se diz, né, diz respeito ao medo de ficar de fora. Isso leva as pessoas a agirem em alguns momentos de forma não racional, porque elas não querem ficar de fora do que está acontecendo. Como assim, Lucas, ficar de fora? Cara, imagina, você vê um ativo se valorizando, tá? Rápido, em pouco tempo, e aí você começa a ver as pessoas em volta de você ganhando dinheiro com aquele ativo. E aí você fala: "Meu, eu não tô ganhando, tá todo mundo ganhando, menos eu não quero ficar de fora disso. Eu não quero perder esse negócio". Então, você acaba às vezes comprando e entrando nesse efeito manada, justamente porque você não quer ficar de fora. E aí nessa hora você paga caro no ativo, porque se tá todo mundo entrando, tem muita gente comprando, mais gente comprando do que gente querendo vender. Automaticamente, né, o mercado vai se regulando, o preço do ativo vai subindo. Beleza? Do mesmo jeito, né, que nas quedas muito fortes isso também pode acontecer. Quando está caindo o valor muito rápido de um ativo, quer dizer que tem muita gente vendendo muito rápido e tem pouca gente querendo comprar. Então, muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, o preço do ativo cai. Automaticamente, se você está investido naquele ativo, você começa a ver todo mundo saindo, e aí você fala: só eu estou perdendo dinheiro aqui, todo mundo está vendendo e eu estou segurando esse negócio que não para de cair, eu vou vender também. Eu não quero ficar de fora, eu não quero ser o único a perder dinheiro, né? Isso é o que as pessoas acabam pensando. E aí, automaticamente, a galera começa a vender nessa queda e aumenta a chance de perder dinheiro, né? De fato, efetivar uma grande perda, porque a pessoa agiu de forma não racional. Assim que as bolhas de investimento acontecem, tá? Acho que a bolha mais recente, talvez, que a gente teve aqui foi a questão da bolha do Bitcoin, né? Não sei se você lembra disso, mas, pô, as pessoas em dado momento começaram a comprar essa história de Bitcoin. Todo mundo começou a falar de Bitcoin, 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 não sei o que, isso aqui se valorizou não sei quantos mil por cento, tem gente ficando rica. O cara comprou um Bitcoin e hoje é milionário, aquele papo todo, e aí todo mundo queria comprar Bitcoin. Então a galera começou a comprar loucamente, seus amigos, né, pessoas próximas do seu trabalho aí possivelmente estavam comprando e te contando que não parava de valorizar. Putz, você com medo de ficar de fora daquele investimento, algumas pessoas, não sei se foi o seu caso, mas algumas pessoas eu sei que acabaram fazendo isso, iam lá e compravam o Bitcoin sem nem saber de fato o que é esse negócio. E pagou um preço muito caro. Tanto que o Bitcoin, em 3 meses, um pouco mais de 3 meses, lá em 2021, subiu 300%. Imagina, o seu capital teria se multiplicado em 3 vezes em menos de 3 meses. Cara, isso é um efeito manada gigantesco. O que explica uma valorização tão rápida em tão pouco tempo? Não tem explicação racional para isso. Do mesmo jeito que uma hora a bolha estourou e o Bitcoin se desvalorizou 50%, ou seja, o valor caiu pela metade em também um pouco mais de 3 meses. Beleza? Então, essa galera toda entrou no efeito manada, aquele sentimento de querer, né, de não querer ficar de fora, de não participar de um grupo, ficou muito aflorado e fez com que a galera tivesse perdido dinheiro com Bitcoin, com criptoativos e assim por diante. Tá bom? Esse foi só um exemplo, tá? Mas no mercado tradicional de ações, isso acontece também o tempo inteiro. Não é, eu dei o exemplo do Bitcoin porque talvez seja a bolha mais conhecida aí dos últimos anos que a gente viveu e a galera deve lembrar, tá? Por outro lado, se você não conseguir controlar o seu psicológico, você vai acabar caindo nesse efeito manada e vai perder dinheiro. Isso é fato. Fechou? Vamos para o nosso quarto grande erro capital aqui do investidor iniciante. E
Esse erro para mim é um erro que a galera costuma também estar relacionado, né, com a ganância de querer ganhar dinheiro rápido e fácil. E isso de verdade não vai levar a gente a ganhar dinheiro, vai levar a gente a perder dinheiro, que é ficar tentando achar aquela chamada bala de prata do investimento. Procurar aquela próxima Magazine Luiza no investimento. A pessoa começa a querer buscar a ação que tem o potencial de se multiplicar por 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes em um curto espaço de tempo. Ela acha que para ela conseguir ganhar dinheiro de verdade, a única forma de fazer isso é conseguir encontrar essa ação que vai multiplicar muitas vezes em pouco tempo. Isso acaba levando você automaticamente a buscar sempre opções de maior risco. Lembra da máxima risco-retorno? Se você começa a ir para opções de maior risco, quer dizer que essas opções de investimento também oferecem, né, se você vai para uma opção que precisa te dar um alto retorno, quer dizer que automaticamente você está indo para opções de investimento que te oferecem um maior risco, beleza? E aqui é um grande problema, né, a história do risco-retorno. Se você ficar toda hora procurando a bala de prata, a próxima Magazine Luiza, você vai ficar comprando só ativos arriscados. E aí você vai ter uma carteira de altíssimo risco. E uma carteira de altíssimo risco leva a gente a perder dinheiro. E por que que eu estou te falando isso? Porque a maioria das empresas que estão com um risco muito alto não conseguem reverter o resultado e se valorizar, né, muito. A maioria delas, inclusive, continua dando errado. A história está aí para contar, né? Empresas aí como Oa, empresas em recuperação judicial, essas empresas não conseguem, é muito difícil ela conseguir se recuperar. Então, você acaba tendo uma carteira com ativos de risco o tempo inteiro, e riscos gigantes. Se essas empresas começam a dar errado, você começa a perder dinheiro o tempo inteiro, né? Ah, tal empresa deu errado, você vai perdendo, tal empresa não para de se valorizar, você vai perdendo, tal empresa também você vai perdendo. Chega uma hora que você não aguenta mais perder, que você vê sua carteira no vermelho, né, e cada vez mais no vermelho, porque você está buscando loucamente por aquele investimento bala de prata, por aquela próxima Magazine Luiza. Isso não vai te levar a ter sucesso no investimento. Definitivamente não vai. Para que você consiga encontrar o sucesso na sua carteira de investimento, para nós, pequenos investidores, né, que não somos especuladores, que a gente investe com um olhar mais de longo prazo, que a gente quer ter uma carteira mais defensiva, mas ao mesmo tempo que consiga entregar resultados acima da média, para pessoas que tenham esse perfil, você precisa basicamente de consistência, você precisa conseguir manter regularidade nos seus aportes ao longo do tempo, mas você precisa também errar pouco. Você precisa acertar muito mais do que você erra, e quando você errar, você tem que errar com pouco dinheiro. Se você conseguir juntar esses 2 grandes pilares, consistência com poucos erros, cara, não tem como dar errado a sua carteira de investimento. A sua carteira de investimento vai se valorizar e vai se valorizar acima da média. Fechado? Não caia no erro de confundir carteira defensiva com carteira conservadora, tá bom? Eu sou um investidor que tem um perfil de investimento agressivo. Eu tenho mais de 50% de toda a minha carteira de investimentos em renda variável, beleza? Em dado momento ela chega até 70%. Então isso é um perfil de investidor agressivo. Agora, isso não quer dizer, né, que eu não possa ter uma carteira também defensiva ao mesmo tempo. Eu posso sim ter uma carteira que tem uma exposição maior em renda variável, mas ao mesmo tempo ser uma carteira que é uma carteira equilibrada a ponto de momentos de crise, a minha carteira não sofrer tanto quanto a média do mercado. Beleza? Muita gente acha que para ser defensivo tem que ter uma carteira conservadora. Só que uma carteira conservadora, na realidade, é uma carteira com investimentos de baixo risco. Investimentos de baixo risco são investimentos que vão te entregar baixo retorno. Não é isso que vai fazer seu capital se multiplicar. Não é isso que vai te gerar renda passiva, beleza? Você precisa ter uma carteira defensiva, que é aquela carteira, né, do investidor que em momentos de baixa do mercado, ela está mais protegida. Ah, ela vai se desvalorizar? Sim, vai, porque a renda variável é assim que funciona, mas ela vai se desvalorizar menos, beleza? As suas perdas vão ser minimizadas, ela é uma carteira equilibrada. Ao mesmo tempo, quando o mercado estiver de forma mais positiva, a sua carteira também vai se valorizar acima do mercado. Fechou? Quem investe com esse olhar de longo prazo e com o olhar de errar pouco, vai ter sucesso na carteira de investimento. Fechou? Eu posso te afirmar isso, porque esse é o perfil de investimento que eu faço e a minha carteira tá para provar que é possível você conseguir ter retornos acima da média com uma carteira defensiva. É isso que eu ensino para os meus alunos, é isso que eu também
comento e ensino muito aqui para vocês no Instagram, para que você tenha uma carteira equilibrada de investimento com foco em renda passiva, com foco em pingar dividendos na sua conta, com a maior recorrência possível, de preferência todos os meses. Fechado? Por isso que eu quero até te fazer o convite aqui, aproveitar agora que a gente está chegando no final da live, para que você venha participar da Semana Dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana totalmente online, 100% gratuita, onde eu vou te ensinar como que você consegue iniciar a sua jornada e buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses. Para participar, é só você ir aqui na bio do Instagram, clica ali no link, faz a sua inscrição, vai acontecer entre os dias 27 e 31 de março, tá bom? Essas aulas da Semana Dividendos para toda a vida não estarão abertas aqui no Instagram. Vão ser aulas fechadas, numa plataforma fechada só para quem se inscreveu, tá? Então não perde a chance de se inscrever e participar comigo. Não é semana que vem, já é a outra. Vai ser muito legal. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Boa sexta-feira para todo mundo. Bom descanso, bom final de semana. A gente se vê segunda de novo aqui em mais lives da semana de esquenta para a semana de dividendos para toda a vida.